Eu vou trazer nesse vídeo aqui informações animadoras sobre o atacante Hugo Borges, que foi revelado no Vasco, era parceiro do Matheus Vital por lá e destaque da equipe Sub-23 do Timão. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Informações sobre o atacante Hugo Borges. Durante o programa Café da Fiel, vocês me cobram muito informações sobre o atacante Hugo Borges, da equipe Sub-23 do Timão. Tenho boas informações animadoras e é um atleta que pode sim ter uma oportunidade na equipe principal e conseguir demonstrar também o seu futebol, quem sabe sob o comando do técnico Silvinho, tá bom? Antes de eu falar do Hugo Borges, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. A gente está aí caminhando para 20 mil inscritos, tá? 20 mil inscritos em menos de 3 meses de canal, uma marca muito expressiva. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos agora saber sobre o Hugo Borges. Aqui pautas totalmente originais no Café do Setorista. Atacante Hugo Borges, do Sub-23, tem 23 anos, atleta revelado pelo Vasco da Gama, como eu já disse, e lá ele fez uma parceria muito boa, ofensiva, com o Matheus Vital. Os dois, aliás, subiram ao time principal de maneira precoce, né? Tiveram boas oportunidades. O Hugo Borges, na verdade, acho que teve uma oportunidade apenas na equipe principal do Vasco, acabou perdendo espaço por lá, foi contratado pelo Corinthians. O Corinthians tem 60% dos direitos econômicos do Hugo Borges, o Vasco ficou com 40%, mas enfim, por que ele tem sido destaque do Sub-23? Ele chegou em 2019, foi artilheiro do time em 2019 e 2020. É um atleta que na temporada passada marcou 7 gols em 14 partidas. É um jogador que se destaca muito. Eu apurei que naquele amistoso todo sigiloso que Corinthians e São Paulo fizeram recentemente, não divulgando, que combinaram em não divulgar o resultado, o Corinthians venceu por 3-1, lembra? Teve foto do Danilo, do Alex, né? Ex-meia do Corinthians, campeão da Libertadores, do Alex, ex-meia do Palmeiras, do Cruzeiro, que hoje está lá trabalhando nas categorias de base do São Paulo. Eles combinaram de não divulgar o resultado daquela partida, mas eu apurei que o Corinthians venceu por 3-1, tá? Com 3 gols do Hugo Borges. Você imagine, o camarada vai jogar contra o time lá do Alex, um clássico contra o São Paulo, um jogo treino, né? Totalmente sigiloso, e o cara mete 3 gols num clássico e ele tem se destacado a cada dia. Como eu coloquei no título, ele se inspira muito no Romário e no Emerson Sheik. Não é à toa que ele é um jogador rápido, ele pode atuar tanto pelos lados e também como centroavante. Mas pelo que eu ouvi de informações, eu acho que o ideal seria ou com 2 atacantes lá na frente, ou como centroavante. Então seria um centroavante bem rápido, que se movimenta. Aliás, é até um centroavante que eu vejo hoje que se encaixaria melhor nas características e no esquema que o técnico Silvinho gosta, porque não é um centroavante que fica parado, ele se movimenta para os 2 lados, para a direita, para a esquerda, tem bom posicionamento, tá? Eu converso com pessoas que são muito bem informadas sobre categorias de base do Corinthians lá no clube de Parque São Jorge e me passaram isso. Ele se posiciona bem, ele finaliza muito bem, ele tem velocidade, não é à toa que tem marcado muitos gols, né? Marcou 7 em 14 jogos ano passado, esse ano meteu 3 num clássico, hein? O Corinthians venceu por 3-1 com 3 gols dele. Ele se inspira no Romário e no Sheik. Não sei se é porque ele não tem uma estatura tão grande, né? Para um centroavante, ele não é tão alto, mas ele tem uma arrancada boa e uma boa também finalização. O Hugo Borges, ele fez essa parceria com o Vital. Seria até interessante, né, se ele subisse a equipe profissional para fazer aí uma parceria, né, reeditar a dupla com o Matheus Vital no ataque corintiano. É um jogador que a comissão técnica do Corinthians profissional está de olho, até porque
Ele é um dos, se não é o principal destaque da equipe sub-23 do Corinthians. É um atleta que marca gols, é um atacante que pode ser testado e é bom o Corinthians ficar atento porque, pelo que eu apurei, ele tem contrato até o fim dessa temporada. Então, esse ano é a vez do Hugo Borges. Ou ele é testado esse ano na equipe de cima, ou ele vai acabar deixando o Corinthians e o Corinthians não pode perder o risco de ver esse jogador, por exemplo, aí brilhando, seja num time no Campeonato Paulista ou até num rival, a gente não sabe. Ele foi emprestado ano passado por Jorge Wilstermann, da Bolívia, para disputar a Copa Libertadores da América. Quase disputou a fase de grupos, por causa de burocracia. Ele ficou 2 jogos, né, sem poder atuar, e quando ia estrear no terceiro jogo do Jorge Wilstermann, o Jorge Wilstermann que precisava de um atacante e estava apostando muito nele, ele ficou lá treinando, né, alguns dias. O que aconteceu? Houve a paralisação da competição sul-americana, né, a principal competição continental aqui de clubes, a Libertadores. Ocorreu a parada e ele acabou não estreando pelo Jorge Wilstermann, preferiu voltar ao Brasil. E aí tem até uma história, né, curiosa, que para ajudar ele vai lá por burocracia, não estreia para ter jogado os 2 primeiros jogos. Quando vai jogar o terceiro, a Libertadores para, e ainda quando ele vai voltar ao Brasil, ele decide voltar, porque não fazia mais sentido ficar lá. Quando ele vai voltar para o Sub-23, voltar para o Brasil, o Sub-23 do Corinthians, os voos são cancelados e ele volta de ônibus, da Bolívia de ônibus para o Brasil. É uma história aí curiosa, né, do atacante Hugo Borges, um guerreiro, né, um guerreiro. Tem uma história realmente que agrada a torcida corintiana. Hugo Borges, hein? E você, o que você me diz? Você conhece o Hugo Borges? Eu trouxe aqui alguns números, onde ele foi revelado no Vasco, tempo de contrato, trouxe essa história inusitada aí do Jorge Wilstermann, revelei aqui que ele marcou 3 gols no jogo, no Clássico Escondido, hein? 3 gols no Clássico contra o São Paulo. Certamente ele despertou o interesse dos São Paulinos, né? Se terminar o contrato no final do ano, alguém pode se lembrar desse menino aí, alguém que estava lá e viu a partida. Então, eu, no meu modo de ver, acredito que o Corinthians poderia dar uma oportunidade para ele treinar no time de cima, até para o Corinthians começar a valorizar, né, o seu Sub-23, começar a ter jogadores se destacando, falar, o Sub-23 do Corinthians revelou aquele. Vou dar um exemplo do Santos, né, que eu cobria o Santos nessa época. O Lucas Veríssimo passou pelo Sub-23 do Santos. O Diego Pituca passou pelo Sub-23 do Santos. 2 jogadores que foram muito bem vendidos, né, pelo Clube Paulista. E o Corinthians precisa, né, ver esse Sub-23 engrenar. Fez ali uma limpa, né, muito boa, uma reformulação que tem sido muito boa. Trouxe o Danilo, que é um camarada sério, tem história no clube, não vai se queimar, né? Então o Corinthians tem feito um grande trabalho e nós vamos poder ver o Hugo Borges, quem sabe agora, né? O campeonato de aspirantes vai começar em breve e nós vamos poder ver o Hugo Borges em ação. Tomara que ele se destaque, como ele vem se destacando desde que chegou ao Corinthians, continue se destacando e principalmente nesse campeonato, para chamar a atenção do Silvinho e poder atuar, porque o Corinthians já deu oportunidade para Everaldo, Léo Natel, tantos jogadores do Davó. Fico pensando, será que o Hugo Borges não é melhor que o Davó? Precisamos ver, precisamos conferir isso, tá? Então vamos torcer aí para que o menino faça um bom campeonato de aspirantes, se destaque e possa ter oportunidades no time de cima. E aí já com o Matheus Vital é titular, praticamente absoluto, né, do Corinthians, pelo menos deve ser, eu acredito, com o Silvinho. Quem sabe ele já tem um entrosamento já desde de meninos, né, entre o Hugo Borges e o Matheus Vital, tá bom? O que você me diz aí sobre Hugo Borges? Deixe seu comentário. No Café da Fiel, o que eu recebo de perguntas sobre o Hugo Borges, porque o nosso público, o torcedor corintiano, no Café da Fiel é muito bem informado, tem tem ótimos comentários, é uma qualidade muito boa o nosso público tem. E vocês me perguntam muito sobre o Hugo Borges. Aliás, convido você a estar junto conosco no Café da Fiel, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, um programa voltado somente para o Corinthians.
E é lá que a gente fala até de Hugo Borges, que pouca gente fala, a gente tem informações, a gente passa e ali a gente vai conversando sobre tudo sobre o Corinthians, com detalhes, bastidores. Já soltei escalação em primeira mão, tá? Acertei os 11, já revelei o jogador que ia atuar, que ninguém sabia. Já falei lá no Café da Fiel que o Otero não ia renovar e não vai renovar. Falei no Café da Fiel em primeira mão que o Casares não ia renovar, ele já foi embora. Então, assim, é um programa espetacular para você que gosta de Corinthians, o programa que mais cresce no YouTube relacionado ao Corinthians, o Café da Fiel. Te espero lá, tá bom? Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros, que cresce a cada dia, tá? Eu tive que fazer até uma escala agora aí com a participação, né, dos integrantes, os assinantes do clube de membros. Nós temos aí assinantes, né, no plano cafezinho, no plano café, no plano cafezão e no plano café especial. Seja membro do clube de membros do Café do Setorista. Tem sido sensacional. Mesa redonda às sextas-feiras, mesa redonda nos pré-jogos. Vem sempre tomar um café comigo aqui no canal Café do Setorista. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!